Bem-vindos! Hoje, conhecemos a história profundamente emocionante de 10 crianças extraordinárias, suas lutas contra a obesidade, entre dramas e a nossa esperança. Número 10. Juanita Valentina Hernández, Colômbia. A urgência de uma mão estendida. Nossa jornada começa na Colômbia, no município de Líbano. Ao nascer, a pequena Juanita Valentina Hernández pesava um peso totalmente normal de 3 quilos. Nada deixava prever a tempestade metabólica que se seguiria. No entanto, apenas algumas semanas após o seu nascimento, sua mãe, Sandra Franco, percebeu que sua filha estava ganhando peso a um ritmo vertiginoso. Aos 10 meses de idade, Juanita já pesava mais de 20 quilos, o peso médio de uma criança de 5 anos. Sem emprego e vivendo em extrema precariedade, Sandra assistia, impotente e com o coração partido, ao calvário de seu bebê. A menina lutava para respirar a cada movimento, incapaz de engatinhar ou de se sentar normalmente. Foi graças à intervenção da Associação de Caridade Colombiana Gorditos de Corazón, Corações Gordinhos, que o destino de Juanita mudou. Sensibilizada pelo apelo de ajuda desta mãe desesperada, a fundação assumiu o transporte da menina para Bogotá para que ela se consultasse com especialistas. Os exames revelaram disfunções endócrinas graves. Graças a um acompanhamento médico adequado e gratuito, Juanita conseguiu estabilizar o seu crescimento. Esta história nos lembra que, diante da doença e da pobreza, a solidariedade humana é, às vezes, o mais poderoso dos remédios. Número 9. Luiz Manuel González, México. A luta de um pai e de uma mãe. Viajamos agora para o estado de Colima, no México, para descobrir a luta de Luiz Manuel González. Nascido em 2017, Luiz pesava saudáveis 3,5 quilos ao nascer. Mas, assim como Juanita, seu corpo começou a se expandir de forma inexplicável desde as suas primeiras semanas de vida. Aos 10 meses, o bebê registrava quase 28 quilos na balança, o equivalente ao peso de um menino de 9 anos. Sua mãe, Isabel Pantoja, a princípio pensou que sua própria amamentação, muito rica, explicava esse crescimento. Mas a situação rapidamente tornou-se aterrorizante. O pequeno Luiz às vezes sufocava à noite devido à sua própria massa corporal, mergulhando seus pais em uma angústia constante. O pai de Luiz, Mário González, um trabalhador agrícola com um salário modesto de $200 por mês, viu-se diante da impossibilidade de pagar os exames e tratamentos necessários. Os médicos suspeitavam de uma forma de síndrome genética rara ou de um distúrbio hormonal grave que exigia injeções de hormônios extremamente caras. Recusando-se a desistir do filho, os pais criaram uma página nas redes sociais para pedir a ajuda do público. A imagem desse pai empurrando o filho em um carrinho de bebê desgastado em direção ao hospital para exames de sangue diários comoveu milhares de pessoas. Graças a essa onda de generosidade, Luiz pôde receber cuidados especializados para estabilizar seu metabolismo e aliviar seu cotidiano. Número 8. Alia Salim, Índia. O milagre da segunda chance. No vilarejo de Pirvatand, na Índia, a história de Alia Salim é uma lição de resiliência diante da tragédia. Nascida em 2014, Alia começou a engordar de forma fulminante a partir de seu 4º mês, atingindo 18,7 quilos aos 10 meses de idade. Para sua mãe, Shabana Parvin, e seu pai, Mohammad Salim, essa situação despertava um trauma insuportável. Alguns anos antes, eles haviam perdido a primeira filha com 1 ano e meio de idade, falecida nas mesmas condições, sem que nenhum médico conseguisse diagnosticar o seu mal. Mohammad, um modesto alfaiate que ganhava menos de $4 por dia, sentia-se condenado a reviver esse pesadelo. Foi então que um vídeo mostrando a situação desesperadora de Alia viralizou no YouTube. Esse grito de socorro digital chegou ao Dr. Ravikant Kongara,
um eminente cirurgião bariátrico de Vijayawada. Comovido, o médico se ofereceu para tratar a menina gratuitamente. Os testes genéticos revelaram que Alia sofria de uma deficiência congênita de leptina, o hormônio da saciedade. Seu cérebro nunca registrava a sensação de saciedade, condenando-a a uma fome constante e dolorosa. Após uma cirurgia metabólica inovadora e adequada para a sua jovem idade, Alia perdeu 13 quilos em 4 meses. Pela primeira vez na vida, ela conseguiu se sentar, ficar de pé e dar os seus primeiros passos diante dos olhos emocionados de seus pais. Número 7. Lu Hao, China. Prisioneiro de um apetite desmedido. Em 2011, a atenção internacional voltou-se para Lu Hao, um garotinho de 3 anos que vivia na China. Lu Hao pesava então 60 quilos, quase 5 vezes o peso normal de uma criança de sua idade. Embora tenha nascido com um peso modesto de 2,6 quilos, seu apetite tornou-se voraz a partir dos 3 meses de idade. Seus pais, sobrecarregados com a situação, tentaram racionar suas refeições. No entanto, essas tentativas desencadeavam no menino acessos de raiva e choro de tamanha intensidade que a família sempre acabava cedendo, servindo-lhe imensas porções de arroz e carne para acalmar seus gritos. Sua mãe, Chen Yuan, confessava que já não conseguia carregar o próprio filho e que qualquer deslocamento era uma tarefa logística complexa. Os médicos, após descartarem a presença de um tumor cerebral, ficaram perplexos diante desse ganho de peso ininterrupto. Preocupados com sua saúde e temendo uma insuficiência cardíaca, os pais tentaram iniciá-lo no esporte instalando uma cesta de basquete no quintal e levando-o para nadar em um rio próximo. Mas o exercício físico apenas acentuava a fome do menino, ilustrando como a obesidade infantil grave às vezes foge ao simples controle da vontade e exige uma compreensão biológica profunda. Número 6. Suman Khatun, Índia. A angústia de uma fome sem fim. Ainda na Índia, no estado de Bengala Ocidental, a história de Suman Khatun também testemunha os estragos causados pela falta de hormônios da saciedade. Aos 9 anos de idade, Suman media menos de 1 metro, mas pesava mais de 90 quilos. Sua alimentação semanal superava a imaginação. Consumia mais de 14 quilos de arroz, 8 quilos de peixe e dezenas de bananas. Seus pais, camponeses pobres, dedicavam quase toda a sua renda à alimentação de Suman, em detrimento do restante da família. Suman vivia sua situação como uma profunda injustiça. Expressava sua tristeza ao ver suas amigas correndo e brincando, enquanto ela não conseguia caminhar mais de 1 minuto sem desabar de cansaço. Sua mãe relatava com dor que, se tentasse restringir a comida, Suman chorava convulsivamente e começava-se a comer terra ou lama para preencher o vazio de seu estômago. Felizmente, em 2018, quando pesava 185 quilos na adolescência, Suman foi acolhida gratuitamente por uma fundação médica em Vijayawada. Os médicos diagnosticaram uma deficiência grave de leptina e realizaram uma gastrectomia vertical, sleeve. Essa cirurgia salvadora permitiu-lhe perder 30 quilos logo no primeiro mês, abrindo caminho para uma vida finalmente livre da obsessão pela fome. Número 5. Kaden Benjamin, África do Sul. Uma luta trágica pela dignidade. A história de Kaden Benjamin é uma das mais dolorosas de nossa jornada. Original da África do Sul, Kaden sofria da síndrome de Prader-Willi, uma doença genética rara que afeta o funcionamento do hipotálamo e impede o cérebro de sentir saciedade. Para Kaden, cada segundo de sua vida era dominado por uma fome insuportável. Sua mãe, Zola Benjamin, descrevia uma luta diária terrível. Para aliviar essa sensação permanente de fome, Kaden chegava a comer papel higiênico, pedaços de papelão ou terra recolhida do chão quando aí a comida lhes era negada. Aos 10 anos,
Caden pesava 90 quilos. Sua saúde frágil exigiu uma traqueostomia para ajudá-lo a respirar, e ele passava os dias conectado a um balão de oxigênio, incapaz de frequentar a escola. Zola teve de deixar o trabalho para se dedicar inteiramente ao seu filho único. Apesar das campanhas de solidariedade e da dedicação absoluta de sua mãe, o corpo de Caden, exausto pela doença, apagou-se em 15 de novembro de 2018, aos 11 anos de idade. Sua partida deixou um vazio imenso, mas sua história continua sendo um testemunho tocante que sensibiliza o mundo inteiro para as realidades complexas e frequentemente desconhecidas da Síndrome de Prader-Willi. Número 4. Dzambik Katokov, Rússia. Dos holofotes ao drama da realidade. Dzambik Katokov, apelidado de Jambik, nasceu na Rússia. Em 2003, entrou para o livro Guinness dos Recordes como o bebê mais pesado do mundo. Aos 9 anos de idade, Jambik pesava 146 quilos e media 1,58 metro. Ao contrário de outras histórias desta lista, a família de Jambik inicialmente viu seu tamanho excepcional como um dom da natureza. Sua mãe e especialistas em obesidade de todo o mundo alertavam constantemente sobre os imensos riscos que pesavam sobre suas articulações, coração e rins. Embora Jambik tenha tentado perder peso várias vezes na idade adulta médica. Número 3. Mihir Jain, Índia. Sair das sombras do quarto. A história de Mihir Jain, originário de Nova Delhi, ilustra como a obesidade grave pode isolar um adolescente do restante do mundo. Nascido em 2003 com peso normal, Mihir começou a ganhar peso a partir dos 5 anos, devido a um metabolismo muito lento, a uma predisposição genética familiar e a uma dieta rica em alimentos ultraprocessados. Aos 14 anos, Mihir pesava 237 quilos, tornando-se um dos adolescentes mais pesados do planeta. Nessa fase, a vida de Mihir havia parado. Ele era incapaz de caminhar, de respirar sem dificuldade, e já não conseguia sequer abrir os olhos devido ao inchaço em seu rosto. Confinado à cama por 7 anos, teve de abandonar a escola muito cedo. Sua mãe, Pooja, consumida pela culpa, explicava que não conseguia resistir aos pedidos do filho por batatas fritas, pizzas e bebidas açucaradas. No final de 2017, diante da urgência de salvar sua vida, os médicos do Hospital Max de Nova Delhi decidiram intervir. Após uma dieta inicial muito rigorosa, que lhe permitiu perder 40 quilos, Mihir passou por uma cirurgia de bypass gástrico em abril de 2018. Graças a essa operação e a uma reabilitação física rigorosa, Mihir perdeu mais de 100 quilos. Hoje, ele caminha novamente, joga badminton, usa roupas normais e estuda programação de computadores, recuperando finalmente a liberdade que a doença lhe havia roubado. Número 2. Jessica Gaude, Estados Unidos. Quebrar o ciclo do vício. No início dos anos 2000, o caso de Jessica Gaude gerou grande comoção nos Estados Unidos e no exterior. Aos 7 anos de idade, Jessica pesava 222 quilos. Seu corpo era tão pesado que seus ossos haviam se deformado, impedindo-a de caminhar e forçando-a a engatinhar para se locomover. Seu consumo alimentar diário chegava a 10.000 calorias, composto por batatas fritas, hambúrgueres, refrigerantes e doces que sua mãe, Carolyn, fornecia em abundância. Sua mãe, Carolyn, explicava que alimentava Jessica para acalmar seu choro e expressar seu amor materno, sem perceber que colocava a vida da filha em risco de morte imediata. Diante da gravidade da situação, os serviços de proteção à infância decidiram intervir. Jessica foi colocada em um centro de reabilitação pediátrica especializado na Virgínia. Sob a direção de uma equipe de médicos e nutricionistas, sem recorrer à cirurgia, Jessica seguiu um programa rigoroso de readequação nutricional, exercícios físicos
e apoio psicológico. Graças aos seus esforços, ela perdeu mais de 145 quilos e passou por cirurgias para corrigir as deformidades em suas pernas. Embora sua jornada tenha sido extremamente difícil, a história de Jéssica mostra que, com um acompanhamento rigoroso e afetuoso, é possível quebrar o ciclo vicioso do vício alimentar. Número 1. Arya Permana, Indonésia. Uma lição de vida e de perseverança. Seus pais, camponeses humildes, gastavam todo o seu dinheiro para alimentá-lo com macarrão instantâneo, bebidas açucaradas e arroz. Mas a história de Arya não parou nesse triste cenário. Tornou-se uma epopeia de coragem e de transformação coletiva. Em 2017, após ser acolhido por uma equipe médica, Arya tornou-se o paciente mais jovem a passar por uma cirurgia bariátrica, uma gastrectomia vertical, na Indonésia. Essa operação reduziu o tamanho de seu estômago e pôs fim ao seu apetite desmedido. Foi então que um aliado inesperado entrou em sua vida. Adi Rai, uma celebridade local do fisiculturismo e do fitness. Com paciência e benevolência, Adi Rai acompanhou Arya em sua reabilitação física, ensinando-o a gostar de esportes, a jogar futebol, badminton e a treinar regularmente na academia. O resultado foi espetacular. Em 3 anos, Arya perdeu mais de 110 quilos, reduzindo seu peso para menos de 85 quilos. Em seguida, passou por cirurgias reparadoras para remover o excesso de pele resultante de sua perda de peso maciça. Arya voltou às salas de aula. Hoje corre com seus amigos e leva a vida de um adolescente realizado e cheio de projetos. Seu sorriso radiante, estampado em suas fotos de transformação, tornou-se um símbolo global de esperança, provando da maneira mais bonita que mesmo as situações mais desesperadoras podem encontrar um desfecho feliz quando a ciência, a força de vontade e o amor se unem. Número 11. Momento dos casos. 192 quilos com apenas 11 anos. Eis as 10 crianças mais pesadas do mundo em 2026. Por trás desse número escondem-se verdadeiros dramas médicos. Este menino sofre de um distúrbio hormonal raro que elimina sua sensação de saciedade. Cada dia é uma provação física diante da solidão. Longe de ser um mero clichê, sua angústia exige nossa compaixão. Graças à medicina e ao apoio de seus pais, ele pode esperar um tratamento adequado para recuperar a liberdade de brincar, correr e finalmente crescer com excelente saúde em nossa própria sociedade justa e totalmente solidária. Essas trajetórias de vida nos lembram que a obesidade extrema é, acima de tudo, um combate médico e humano. Ao substituir o julgamento pela benevolência e pela ciência, podemos oferecer a cada criança uma verdadeira chance de se reconstruir.